Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Diácono Rafael. Congregamos na sede em Niterói, sede de Canoas Norte. Queremos agradecer a vida do nosso irmão Rudinei e sua esposa Diana, que estiveram nos abrindo a oportunidade de estarmos retornando uma vez mais a gravar uma lição da Escola Bíblica Dominical e assim estaremos contribuindo com o ensino na nossa igreja, Assembleia de Deus em Canoas Norte, com o nosso pastor presidente Nelson Freitas. Nós estamos gravando aqui a lição de número 4, que tem como tema quando se vai a glória de Deus. O nosso texto áureo, que se encontra em Ezequiel, capítulo de número 11, verso de número 23, que nos diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A verdade prática vai nos dizer que Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Desde a lição de número 1, nós estamos seguindo um caminho onde nós já aprendemos na lição de número 1 o como Deus chamou Ezequiel para ser um atalaia de Deus, aquele que traria as mensagens de Deus para o povo de Israel. Na lição de número 2, foi tratado um pouco acerca da profecia que Ezequiel trazia a respeito do juízo iminente de Deus. A lição de número 3 foi tratado a respeito das abominações do povo de Israel, quando nós vimos ali aquela visão do capítulo 8 de Ezequiel, onde Ezequiel vai receber de Deus a visão e vai ver dentro do próprio templo aquelas imagens que estavam trazendo a idolatria ao povo de Israel. Nós vemos que por causa desses pecados do povo de Israel, Deus então anuncia o juízo sobre a nação que viria através do cativeiro babilônico. A partir da lição do número 4, nós vamos ver o momento em que a glória de Deus vai abandonar de vez então o templo e ali vai então abrir as portas para o juízo divino de fato se concretizar sobre o seu povo. Nós vamos aprender aqui, a partir da lição de número 1, nós temos a leitura bíblica em classe no livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, 18 e 19, e o capítulo 11, dos versos 22 ao 25, que os irmãos estarão fazendo leitura no domingo juntamente com a sua classe. A nossa introdução, nós precisamos pontuar algumas coisas aqui, dentre elas, na nossa introdução, o autor do livro, o Ezequias Soares, ele vai comentar que a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Nós vamos ver ao longo da história do povo de Israel tantas experiências que eles tiveram com a manifestação visível da glória de Deus, iniciando desde o período de Êxodo, quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, indo de encontro à terra prometida, durante aquele período de 40 anos de peregrinação. Nós vemos algumas manifestações da glória de Deus sobre o povo, principalmente através da nuvem, que durante o dia era uma coluna de nuvem que trazia alento ao sol escaldante do deserto. À noite, aquela coluna se tornava uma coluna de fogo, trazendo então ali iluminação, proteção e esquentando as noites frias do deserto para o povo de Israel então ali estar. Nós vamos ver que esta nuvem era uma manifestação visível da própria glória de Deus, que estava andando sobre o povo de Israel, que estava acompanhando o povo. Nós vamos ver também, no momento em que Moisés conclui a construção do tabernáculo, que seria ali a tenda móvel aonde o povo utilizaria para a adoração a Deus, nós vamos ver que a glória de Deus se manifesta sobre aquele tabernáculo. Nós vamos ver isso ao decorrer da lição. E quando a glória de Deus ali se manifesta, nós vemos que Moisés e os que ali com ele estavam não conseguiam entrar dentro do tabernáculo. Nós vamos ver na introdução desta lição que a presença de Deus no templo, ou a presença de Deus ao longo da história de Israel, esta glória, que é o que vai ser tratado nessa lição,
era então uma representatividade da presença real de Deus entre o povo. O povo de Israel sabia que Deus estava com eles, enquanto a glória estava sobre eles. O nosso autor, pastor Ezequias Soares, ele vai tratar ainda nessa introdução que essa presença ou esta manifestação da glória de Deus, ela não era incondicional. Haviam algumas observações, os quais o povo de Israel precisavam ouvir, atentar e viver, para que então a glória de Deus pudesse estar entre eles, principalmente a santificação. Haja vista que a glória de Deus, ela faz parte do próprio ser de Deus, assim como a sua santidade. Deus não pode habitar ou agir aonde não há santificação. Então, a nossa introdução vai ser, na verdade, um panorama a respeito da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus ao longo da história de Israel, para introduzirmos, então, a lição a partir do tópico de número 1, falando sobre a glória de Deus propriamente dita. Nós vamos ver o significado da palavra glória, que deriva-se tanto da palavra hebraica kavod, quanto também da palavra grega doxa, ambas as duas palavras que traz a ideia de peso, traz a ideia de glória, traz a ideia de resplendor, poder, honra, reputação. O autor vai dizer aqui que no livro do profeta Ezequiel, nas visões do profeta Ezequiel, a palavra glória vai ter a indicação do resplendor pela presença do Senhor. Ou seja, toda vez que Ezequiel tratar da palavra glória, ele está tratando a respeito da presença real no meio do seu povo. Nós precisamos pontuar aqui nessa primeira parte a respeito da importância que esse termo, a glória de Deus, tinha para o povo de Israel. Eles, todas as vezes que eles ouviam a palavra glória ou a kavod de Deus se manifestar, eles tinham um profundo respeito pela glória de Deus, um profundo respeito por esta manifestação de Deus. Nós podemos pontuar aqui que hoje em dia esse termo glória foi tão banalizado a ponto de muitas vezes nós não darmos o devido valor que deveríamos dar de fato a glória de Deus manifesta no meio do povo, né? Então nós podemos nos utilizar deste ponto para fazer uma aplicação e trazer para o povo a importância de nós darmos atenção à glória de Deus, respeitarmos a glória de Deus em nosso meio. Nós vamos ver ainda no tópico de número 1, no segundo subtópico, onde fala sobre a glória de Deus. E o texto ali, alguns pontos do texto vão dizer que esta glória, ela se manifestou no tabernáculo de Moisés, quando Moisés conclui a obra do tabernáculo, a glória de Deus ali se manifestou, a ponto do povo e também Moisés não poderem entrar dentro do templo. Esta glória vai se manifestar depois no capítulo de número 7 de 2 Crônicas, quando Salomão agora também conclui a construção do templo, e após a construção do templo há a festa da dedicação, eles vão agora comemorar pela inauguração do templo, e é neste momento da inauguração do templo que a glória de Deus uma vez mais paira sobre aquele lugar, enche aquele lugar, a nuvem da presença, ou seja, a própria glória, a presença visível de Deus preenche aquela casa a tal ponto que o povo de Israel, que ali estava com Salomão, não conseguem entrar dentro do templo. Os sacerdotes não conseguem adentrar o templo e ministrar. Tamanho era o poder de Deus, a glória de Deus manifesta naquele lugar. Nós vamos ver que Deus ele vai fazer algumas promessas para Salomão nesse segundo subtópico, e essas promessas de Deus ouvir a oração do povo, de Deus estar no meio do povo, de Deus estar manifestando a sua glória no meio do povo, não eram promessas incondicionais. Como já falamos na introdução,
esta glória de Deus se manifestaria a partir de um momento em que o povo observasse alguns mandamentos. Nós vamos ver que Deus vai dizer para o povo que se o seu povo que se arrependesse, se humilhasse, buscasse a sua face, o Senhor atentaria à oração daquele povo, a oração que se fizesse naquele lugar, e responderia sarando a sua nação. Uma grande observação que precisamos fazer nesse ponto aqui é que esta promessa de Deus são promessas que Deus faz exclusivamente para o povo de Israel. Então, Deus vai manifestar a sua glória ao longo da história do povo de Israel, através do tabernáculo no deserto. Deus vai manifestar a sua glória através do templo erguido por Salomão. Então, toda essa primeira parte da lição, ela gira em torno da glória de Deus manifesta sobre o povo de Israel. Como o tema desta lição é quando a glória se vai, nós precisamos introduzi-la falando um pouco sobre o histórico da presença de Deus no meio de Israel, falando um pouco sobre a manifestação da glória de Deus sobre o povo. Na segunda parte da lição, quando trata-se acerca do tema sobre a retirada da glória de Deus, nós precisamos pontuar aqui que a glória de Deus ela vai paulatinamente se retirar do meio do povo. Não vai ser algo repentino, mas sim algo gradativo. Nós vemos o texto de Ezequiel, capítulo de número 9, versículo 3 e 4, que é a primeira fase da retirada da glória, quando a glória de Deus sai do templo e se coloca sobre as asas do querubim. Ezequiel, capítulo de número 9, versículo de número 3, vai dizer que esta glória agora que estava no templo, ele vai para as asas do querubim, das asas do querubim ele vai se direcionar para a porta do templo. Ezequiel, capítulo de número 10, versículos 18 e 19, vão falar a respeito do momento que esta glória se retira do templo e começa a se afastar do templo, para então, em Ezequiel capítulo 11, dos versos 22 e 23, esta glória de Deus ser levada até o Monte das Oliveiras e de lá subir aos céus. Então, nós vamos ver nessa segunda parte da lição, propriamente o momento em que a glória de Deus se retira. No primeiro subtópico, quando tratamos sobre o querubim e a nuvem, nós vamos perceber que esta nuvem está associada à presença pessoal de Deus, já foi tratado sobre isso, é a manifestação da glória de Deus, é a manifestação da presença real de Deus. Nós vamos ver que esta presença que é manifesta através da nuvem no Antigo Testamento, através dessa glória que se manifesta no Antigo Testamento no tabernáculo, no templo, ela vai ter o seu clímax, ela vai ter a sua manifestação maior, assim podemos dizer, na personificação de Cristo, na encarnação de Cristo. Nós vamos ver que todo o Antigo Testamento trata esta nuvem como a manifestação visível de Deus, manifestação essa que vai ser concluída no Novo Testamento através da pessoa de Jesus, conforme o texto de Colossenses vai dizer, Cristo é a expressa imagem do Deus invisível. João, no seu capítulo de número 1, no seu versículo 14, vai dizer que o Verbo, Cristo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós precisamos pontuar nessa primeira parte que a glória de Deus como a manifestação da presença real de Deus precisava ser manifesta através da nuvem no Antigo Testamento para que o povo pudesse ter uma visão desta presença de Deus, mas que no Novo Testamento nós não vemos mais a manifestação desta nuvem, porque agora a glória de Deus é manifesta aos homens através da pessoa de Jesus, que vai ser o tema final desta lição, já iniciando aqui ou já pontuando algo sobre o fim da lição. Nós vamos ver no segundo subtópico a retirada da presença de Deus. Nós vamos ver então que de fato a glória de Deus vai se retirar do meio do povo de Israel, a glória de Deus vai abandonar o templo
E nesse segundo ponto da lição nós vamos ver que é exatamente a saída da glória de Deus do povo de Israel, ou a saída da glória de Deus do templo, que vai trazer a certeza do juízo. Porque o povo de Israel estava entendendo até aquele momento que enquanto o templo, enquanto Deus estivesse ali, nada poderia acontecer com eles. Eles vão entender que o templo, como símbolo maior para eles da presença de Deus, o símbolo maior de adoração, de culto a Deus, eles vão entender que enquanto o templo estiver em pé, não há como inimigos adentrarem e destruírem a sua nação. Só que eles vão esquecer, o povo de Israel aqui esquece, que não é o templo que fazia Deus proteger aquele povo, mas sim a sua glória que estava sobre o templo. Então Deus se retirando, a glória de Deus se retirando do templo, é o prenúncio do juízo certo de Deus que está vindo sobre o povo. Deus não estaria mais entre o seu povo para assim os guardar. Nós vamos ver ainda no terceiro ponto desse segundo tópico, por fim a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. É interessante aqui nós comentarmos que o Monte das Oliveiras tem uma passagem muito forte com a escatologia bíblica. Ela se manifesta muito no que diz respeito à escatologia bíblica, porque nós vemos que aqui no livro do profeta Ezequiel, a glória de Deus vai até o Monte das Oliveiras, para do Monte das Oliveiras se retirar. Nós vamos ver no Novo Testamento que Jesus vai proferir o sermão escatológico do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus está no Monte das Oliveiras. Ele trata do sermão escatológico, no capítulo 24 de Mateus. Nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, que também foi do Monte das Oliveiras que Jesus ascendeu ao céu, foi assunto ao céu. E nós vamos ver também no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 14, que Jesus voltará na segunda fase da segunda vinda de Cristo. Ele voltará e pisará sobre o Monte das Oliveiras. Então, há uma importância em ser colocado na lição sobre o Monte das Oliveiras, porque ele tem uma ligação direta com a escatologia. Esta glória de Deus que se retira do povo de Israel através do Monte das Oliveiras, ou do ponto do Monte das Oliveiras, será a glória que retornará com Cristo no momento da sua segunda fase, de sua segunda vinda, que então a glória de Deus virá novamente através de Cristo sobre o mesmo monte que subiu. Então a primeira parte da lição toda trata sobre a história da glória de Deus sobre o povo de Israel, a importância do nome, do termo glória. Na segunda parte já tratamos um pouco mais a respeito de como a glória de Deus se retira do povo e que esta retirada da glória de Deus é o anúncio do juízo certo de Deus sobre o povo. Nessa segunda parte nós também vemos que esta glória ela vai se retirar de forma gradativa. Aqui pode ser feita uma aplicação nesse ponto e nós podemos utilizar este texto para dizer aos alunos que a presença de Deus ela não se retira de nós de uma única vez, é algo gradativo. Nós vamos ver na própria leitura da lição, da própria leitura bíblica em classe, quando Deus vai dizer para Ezequiel que aquelas abominações que estavam acontecendo no capítulo 8 ali, serviam para afastar Deus do seu próprio templo. Então, a partir do momento que nós começamos a viver uma prática de vida pecaminosa, a presença de Deus vai ir nos abandonando, até que quando nós menos perceber, Deus não estará mais conosco. Então aqui fica uma aplicação para que nós venhamos tomar cuidado com as nossas vidas, tomar cuidado com a vida espiritual que levamos diante de Deus, porque é a nossa observância à palavra de Deus, é a santificação das nossas vidas que de fato fará com que Deus continue habitando sobre nós.
Na segunda parte da lição, ou na terceira parte da lição, o autor vai tratar um pouco acerca do segundo templo. Aqui há uma pausa na temática da saída da glória de Deus, e o autor vai então introduzir a respeito do templo, ou do segundo templo. Nós sabemos que o primeiro templo foi o templo de Salomão, que foi erguido por Salomão. Não conta aqui o tabernáculo, que era uma tenda móvel que Deus se manifestava. Então, o primeiro templo é o templo de Salomão. É o templo onde a glória se manifesta, é o templo onde o povo tinha como a maior representatividade de Deus no meio do seu povo. Era o lugar, era o centro da adoração do povo de Israel. E nós vamos ver nesse segundo ponto, nesse terceiro ponto da lição, que após o exílio babilônico, após o período de 70 anos de cativeiro, há um decreto da parte de Ciro, rei da Pérsia, para que o povo retornasse então para a sua nação, voltasse para Jerusalém e ali reconstruísse então o templo. Nós vamos ver que isso acontece gradativamente. Nós temos primeiramente Zorobabel, que vai reconstruir o templo. Nós temos Esdras, que vai reconstruir o culto a Deus. Nós temos Neemias, que vai reconstruir os muros que foram queimados. Nós vamos ver que quando esse templo agora é erguido novamente, a glória dele não era mais o mesmo da glória do templo de Salomão. Nós não vamos ver, por exemplo, nenhum texto bíblico falar a respeito do momento da dedicação deste templo, ou do momento da inauguração deste segundo templo. Não há nenhum relato bíblico, embora nós temos alguns relatos no livro apócrifo de Macabeus. Nós temos também alguns relatos no livro de História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, mas não há nenhum relato bíblico que fala sobre a inauguração desse segundo templo. O que nós vamos entender através desta lição e através da história bíblica é que esse segundo templo, ele, para alguns que não conheceram o primeiro templo, o templo de Salomão, ele foi como uma bênção para aquele povo, porque agora eles teriam um lugar para cultuar. Mas para aqueles que conheceram a glória do primeiro templo, aquele templo ali estava sendo como que uma forma de vergonha para eles. Eles estavam agora lembrando da glória do templo de Salomão e eles estão decepcionados com este templo. É neste momento que Deus levanta alguns profetas, entre eles Ageu, que vai profetizar aquele texto tão conhecido de Ageu, capítulo 2, verso 9, quando ele diz que a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. Nós vamos ver que esse templo ele vai seguir então nos anos. Esse templo ele vai ser reformado depois, próximo ao Novo Testamento. Ele vai ser reformado por Herodes Magno, e Herodes então entende a importância daquele templo para o povo de Israel, e para agradar o povo, ele começa a reformar esse templo, e esse templo conclui a sua reforma no ano 66 depois de Cristo. Nós vamos ver que quando Jesus está exercendo seu ministério terreno, esse templo já estava beirando seus 48 anos de reforma. O interessante aqui de pontuarmos é que o templo é concluído a sua reforma no ano 66, 4 anos antes da destruição da cidade de Jerusalém. Nós vamos ver também aqui, no terceiro subtópico desse terceiro tópico, falando sobre a presença do Filho de Deus. O povo não entendeu que a glória da última casa que estava sendo profetizado por Ageu não necessariamente que seria um retorno daquela nuvem, um retorno da manifestação da glória de Deus, mas sim esta glória que se manifestaria na última casa seria quando o próprio Cristo estivesse no templo. Esta glória foi manifestada em todos os momentos em que Jesus entrou naquele templo para ensinar ao povo. Então nós vamos ver que
a manifestação do próprio Cristo é a promessa ou o cumprimento da profecia da glória de Deus. Nós temos essa profecia com um ponto escatológico, falando a respeito do último templo, o templo do milênio, que será tratado na lição de número 11 dessa mesma revista. Mas nós vemos que já há uma manifestação da glória através de Cristo, que é a encarnação de Deus, andando e pregando naquele templo. Então aqui na terceira parte da lição, abordamos mais a respeito da questão do templo, o primeiro e o segundo templo, o templo de Herodes, ou a reconstrução do segundo templo, até nós chegarmos na lição de número 4, o ponto 4 da lição, que fala sobre o Senhor Jesus e o templo. Nós vemos no primeiro subtópico a explicação teológica. Nós vamos ver Jesus no capítulo 11 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 31. Jesus vai dizer que eis aqui está quem é maior do que Salomão, que era o autor do primeiro templo. Em Mateus capítulo 12, versículo 6, Jesus vai dizer que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus, ele não estava falando tão somente da questão de ele ser maior em importância, sendo que ele era maior em importância, mas Jesus está falando que ele era maior do que o templo, ele era maior do que Salomão, porque enquanto que o templo serve apenas para um momento de Israel, o templo serve para a manifestação da antiga dispensação, o templo serve para sacrifícios de animais que eram feitos diante de Deus. Cristo vai dizer que ele é o centro da adoração de Deus, ele é mais importante do que o templo, ele é mais importante do que Salomão, porque ele inaugura a nova dispensação. Já sacrifícios não seriam mais feitos, porque agora o sacrifício perfeito seria a sua própria morte para a nossa salvação. Então, explicação teológica vai falar a respeito de Jesus como o cumprimento da manifestação de Deus, no Cristo como sendo maior do que o templo. A segunda parte da lição fala sobre o fim do templo. Então, Jesus, ele também profetizou a destruição do templo, assim como Ezequiel. Nós vamos ver que Ezequiel, ele vai dizer que o templo seria destruído, o povo seria levado cativo, e através do momento em que a glória de Deus se retira do templo, há um juízo iminente de Deus, o cativeiro babilônico veio, destrói com o templo, destrói com a cidade de Jerusalém. E é interessante nós percebermos que no capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus, Jesus também falou aos seus discípulos dizendo, quando os seus discípulos dizem, Senhor, vede o templo, olhe para a obra do templo, e Jesus diz para eles a partir do versículo 3, Jesus vai dizer, vede que na verdade não ficará pedra sobre pedra deste templo. Jesus também profetizou a destruição do templo. Enquanto que o cativeiro babilônico acontece quando a glória de Deus se vai, nós vamos ver que a cidade de Jerusalém é destruída, o templo é destruído, não fica pedra sobre pedra, após a partida de Jesus. Há uma ligação entre as profecias de Ezequiel, a forma com que Deus tratou com o povo no período de Ezequiel e a forma com que Deus está tratando agora a partir de Jesus. Nós precisamos pontuar algo importante na terceira parte da lição, a presença de Deus hoje. Vai dizer o texto que assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Agora, a glória de Deus, a manifestação de Deus que estava sobre o templo no Antigo Testamento, a presença de Deus ou a glória de Deus agora vai habitar em cada cristão de forma individual. Nós precisamos pontuar e deixar muito claro aqui que este templo de Jerusalém, ele não tem mais importância no Novo Testamento, porque já não mais seria necessário, após a morte de Cristo, não seria mais necessário o sacrifício de animais,
não seria mais necessário os ritos judaicos que ali eram feitos. Então, é nesse sentido que o templo não tem mais importância. Mas precisamos pontuar aqui que há sim uma importância da igreja se reunir para adorar a Deus no templo. Porque a partir do momento que tratamos esta lição e falamos que o templo não tem mais importância, abrimos uma oportunidade para um movimento que foi tratado na revista passada, no trimestre passado, o movimento dos desigrejados. Então, alguns vão dizer que como Deus habita em nós de forma individual, nós não precisamos mais de um templo, nós não precisamos mais nos reunir em um lugar. Nós precisamos pontuar que, embora a glória de Deus habite sobre cada um de nós de forma individual, haja vista que Paulo aos Coríntios vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, esta glória está em nós, o Espírito de Deus habita em nós, mas é na coletividade que Deus se manifesta. Nós precisamos sim nos reunir, como o escritor aos Hebreus vai dizer, nós não podemos deixar de nos congregar. Então, essa terceira parte da lição, ou essa quarta parte da lição, caminhando-se para o fim, vai tratar a respeito de Jesus e do templo. Jesus sendo mais importante do que o templo, Jesus sendo o cumprimento da glória de Deus acima do que aconteceu no templo, e agora a glória de Deus passa a habitar de forma individual em cada cristão. Nós vamos ver então que há um ensino gradativo nestas lições. No capítulo de número 1, retomando, o capítulo de número 1, fala sobre a glória de Deus, fala sobre o termo glória de Deus, vai falar ainda na lição de número 1 a respeito de como a glória de Deus se manifestou ao longo da história de Israel. No tópico 2 dessa lição, nós vamos ver agora o momento em que a glória de Deus gradativamente abandona o templo. Na lição de número 3, ou na parte 3 da lição, nós vemos sobre a diferença do primeiro templo de Salomão e o segundo templo de Zorobabel, a sua reforma feita por Herodes. E no terceiro ponto agora nós vamos ver o cristão como o templo da habitação da glória de Deus. Para encerrar então, a nossa conclusão vai dizer, nós concluímos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas as gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé, ou Deus, pelos ídolos, e nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Conforme Romanos 10:3 diz, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então nós concluímos esta lição dizendo que, assim como no Antigo Testamento o povo não deu importância às palavras de Ezequiel, a glória de Deus abandonou o templo por causa da idolatria daquele povo e a destruição foi certa sobre o povo. No Novo Testamento, em Cristo, Jesus profetizou a queda do templo, o povo não quis ouvir a Cristo, muitos rejeitaram a Cristo e Jesus foi assunto aos céus, Jesus deixou Jerusalém e depois disso então o templo também é destruído e há uma aplicação para os nossos dias para concluir essa lição. Nós precisamos dar importância à pessoa de Jesus, à pregação do Evangelho, nós precisamos dar ouvidos às profecias que estão sendo ditas à Igreja de Cristo, porque nós podemos também perder esta presença gloriosa de Deus, e toda vez que a glória de Deus se vai, o que resta é o juízo de Deus. Eu espero poder ter contribuído de alguma forma com esses breves comentários a respeito desta lição e creio que o Espírito de Deus vai direcionar a cada um dos professores para, nesse próximo domingo, então, estarmos instruindo a Igreja de Cristo, ensinando o povo e Deus sendo glorificado sobre a nossa igreja. Deus abençoe a todos que acompanharam então esta lição. Fiquem todos com Deus.